Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Pai, nós apresentamos a Tua palavra aberta e clamamos, Pai, o Teu nome, para que o Senhor nos habilite, Pai, com o Espírito Santo. Nós queremos, Pai, ver a glória do Seu Filho. Nós queremos, Pai, que a luz dele resplandeça em nossos corações. Pai, tire as distrações, que nós possamos conseguir, Pai, ter nossas mentes e corações direcionados a Ti. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos continuar a meditação de domingo passado. Hoje nós temos o tempo mais curto, mas olhem para vocês verem esse texto que nós acabamos de ler. O nosso Senhor Jesus, ele viveu 33 anos, como nós já sabemos, e seu ministério começou ali, quando ele tinha 30 anos de idade. Então, ele teve mais ou menos 3 anos de ministério. E o nosso Senhor Jesus fez coisas maravilhosas, ele falou coisas maravilhosas, e, além de tudo, o centro do universo ficou olhando para a obra central dele, que foi a cruz. Mas observe o que ele disse aqui sobre ele mesmo. Ele diz que ele é o grão de trigo, que se esse grão de trigo que cai na terra, referente à sua encarnação, à sua vinda do céu à terra, não morre, ele não produz fruto. Então, se ele não produz fruto, ele fica só. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus está dizendo que, como o Júnior disse domingo passado, na meditação, que se o nosso Senhor Jesus continuasse vivendo aqui na terra, produzindo os milagres e maravilhas que ele fez, falando as maravilhas que ele falou, pregando, curando, tudo que ele estava fazendo, o destino do nosso Senhor Jesus era ficar só. Porque a única coisa que é capaz de nos salvar, a única coisa que importa é a morte do nosso Senhor Jesus. Se Cristo não tivesse morrido, o destino seria ele ficar só. Igualmente aconteceu antes da sua morte. Todos abandonaram a Cristo. Todos. Jesus, quando ressuscitou, ele foi atrás de um por um, para mostrar que realmente havia se cumprido, que no terceiro dia ele teria ressuscitado. Mas olha para você ver que interessante o porquê que nós estamos falando sobre isso. Nós estávamos orando Isaías 9, e estava falando a promessa do príncipe da paz, da vinda do príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus. E o momento que o príncipe da paz viria seria no momento mais escuro da terra. E esse texto se encaixa perfeitamente na época que nós estamos vivendo. Só que, olha que interessante, esses momentos sempre ocorreram ao longo da história. Nós já estudamos o Antigo Testamento juntos aqui, e nós meditamos muito no Pentateuco. E para quem não sabe, o Pentateuco, ele é uma mini Bíblia. Para quem analisar com cuidado, ele basicamente, todos os assuntos que tem nos 61 livros em diante, tem nos 5 primeiros livros da Bíblia, como nós vimos. Olha para você ver Gênesis, que interessante. Gênesis começa com a criação do mundo, Deus fazendo a sua obra. Aí, no capítulo 3, Adão e Eva o homem cai em pecado. Essa é a primeira queda. De Gênesis 3 até Gênesis 11, ocorrem mais 2 quedas, que é o quê? A primeira, Adão e Eva. A segunda, o dilúvio. E a terceira, que nós meditamos já, que é a Torre de Babel. Então, de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, mostra a obra do Senhor para o homem e o homem caindo e desprezando essa obra. Só que o Senhor, imediatamente, nos últimos versículos de Gênesis 11, ele começa a sua obra transformadora na vida do homem. Como? Levantando um homem, que era Abraão.
Então, Deus encontra Abraão, como é descrito no texto de Gênesis 11:30, em Ur dos Caldeus, pega ele e fala, ó, agora você vai andar diante de mim e você vai ser perfeito, como ele disse em Gênesis 17:1. Então agora, Deus começa a trabalhar na vida de Abraão para ele ser um modelo, ou como é dito no Novo Testamento, ele ser o pai da fé, o pai de todos os que creem. Então todos os que creem no nosso Senhor Jesus andariam nas pegadas de Abraão. Então agora Abraão começa a andar com Deus, descrito em Gênesis 11:30 até Gênesis 22, quando ele pega seu filho, sobe no Monte Moriá, leva ele para ser sacrificado, o nosso Senhor intervém impedindo, e agora começa a mostrar a história de Isaac, até o capítulo 27. Aparece agora dois sujeitos, Esaú e Jacó, o nosso Senhor Jesus trabalhando nele, como nós já vimos, e de Gênesis 27 até Gênesis 50, mostra a história de Jacó. No final de Gênesis 50, quando o nosso Senhor estava levantando, cumprindo a promessa de Abraão, que passou para Isaac e depois passou para Jacó, nós vimos que o nosso Senhor cumpriu a promessa em Jacó. Ele é o pai de todos os que frutificam, como nós já tínhamos visto. Só que Jacó acaba a sua história em Gênesis 50, quando entre Gênesis 50 e Êxodo 1, existe um lapso de 430 anos. Então, o povo de Deus, da queda de Gênesis 3 que nós vimos, até Deus ter levantado uma nova nação, que seria Israel, aconteceu uma pausa no tempo de 430 anos. E aí entra o livro de Êxodo. Qual que é o contexto do livro de Êxodo? No primeiro capítulo, que esse povo que foi erguido e recuperado por Deus através desses homens, agora eles estavam cativos. Eles estavam escravos do Egito. O mesmo contexto de Isaías 9, o mesmo contexto do Novo Testamento, que entre o fim de Malaquias e o início de Mateus, quando o nosso Senhor Jesus tem 30 anos de idade, o tempo é 430 anos. A mesma época de escuridão é a mesma época que o povo que foi escolhido por Deus está vivendo em Êxodo. Agora eles é escravo do Egito, como nós também éramos escravos do mundo. A mesma contextualidade. Então agora o nosso Senhor vira para esse povo e fala o quê? Ó, eu, com o meu braço forte, vou tirar vocês da escravidão do Egito. Então, ele cuida desse povo, separa esse povo do Egito, agora é o povo separado de Deus, e imediatamente o que acontece? Em Êxodo 12, como nós vimos domingo passado, o nosso Senhor dá o primeiro marco na vida deles, que é qual? O espírito da morte passaria entre eles, e se o sangue não tivesse aspergido no umbral da porta, todos morreriam. Todos morreriam. Ele começou a mostrar a segunda vez a importância do cordeiro para Deus. A primeira vez foi em Gênesis 3, quando Caim e Abel vai fazer a oferta ao nosso Deus, e agora ele aparece novamente mostrando o cordeiro para o povo, que a única coisa que salvaria eles era o sangue de um cordeiro puro. Então esse povo agora começa uma caminhada com Deus, que Deus mostra para eles o cuidado que ele tem com o seu povo. Lembra de Êxodo 19, que a gente tinha visto, 19:5? Que Deus fala, ó, vocês são a minha propriedade peculiar, e o meu desejo é habitar entre vocês. Olha o coração do nosso Senhor para com aquele povo, e igualmente para conosco. E agora, o nosso Senhor Deus caminha com esse povo, eles passam pelo Mar Vermelho, eles veem diante dos seus olhos o mar se abrir, vê pão caindo do céu, que é o maná, eles veem água saindo da rocha, nuvem como de fogo cuidando deles, sombra durante o dia. É descrito em Deuteronômio, como nós já vimos, em Números também, que Deus não deixou as sandálias dos pés deles se envelhecerem. Olha o cuidado do nosso Senhor com esse povo. Então, após caminharem 40 anos,
Qual que foi o destino desse povo? Eles morreram. Meus irmãos, nós estamos falando que, desde Gênesis, Deus está tentando recuperar o homem. E o homem está fugindo de Deus. Nós lemos agora, vamos aí, por favor, em Hebreus 4. Nós lemos na oração com Israel, Hebreus 4. Não sei se você leu atentamente, mas olha que interessante. Para quem não sabe, de todos os 66 livros da Bíblia, o único livro que nós não sabemos a autoria é o livro de Hebreus. Uns dizem, 50% dos estudiosos apontam para Paulo, os outros 50% apontam para Lucas, mas ninguém consegue cravar qual que é o autor de Hebreus. Então, isso tem um significado imenso na Bíblia. Por que que dos 66 livros, o único livro que não tem autoria é o livro de Hebreus? Por que que dos 66 livros, o único livro que fala em primeira pessoa é o livro de Hebreus? Olha como é que começa o primeiro. Temamos. Em primeira pessoa. Todas as 3 exortações que tem aqui estão em primeira pessoa. Temamos, esforçamo-nos, apressamo-nos, sempre em primeira pessoa. Por quê? Porque o livro ele foi 100% escrito pelo Espírito Santo. Lembra de Hebreus 3, a partir do versículo 6? Portanto, quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o coração. Ele repete de novo em Hebreus 4. Porque o tema de Hebreus é o quê? Que não tem como nós termos um progresso na vida cristã se nós não tivermos a fé. É impossível. A única descrição na Bíblia sobre fé está em Hebreus 11:1. É a única descrição sobre o que é a fé. Agora olha para você ver o que está escrito em Hebreus 4. Ele começa com uma advertência. Temamos. Portanto, que sendo-nos feita uma promessa. Qual foi a promessa? A promessa lá feita no Jardim do Éden. Que no 7º dia nós teríamos um descanso. Essa promessa foi dada também ao povo de Israel. O povo de Israel era cativo. 7/7 era a carga horária deles. Trabalhavam escravos fazendo tijolos. Lê Êxodo 1, o início dele. Faziam tijolos. Eles não tinham tempo para descanso. Eu sei que foi deturpada essa questão do sábado, mas o sábado é lindo. Por quê? Se não tivesse sido outorgado por Deus o sábado, eles nunca teriam um momento de respirar. Seriam escravos 7/7. Então, agora o nosso Senhor nos prometeu um descanso, que é o sábado. Só que esse sábado, no Novo Testamento, ele não é um dia, ele não é um lugar, ele é uma pessoa. O nosso descanso é em uma pessoa. Lembra em João o que o nosso Senhor Jesus disse? Quando ele curou esqueci o nome do rapaz que tem a atrofia no braço. Isso. Ele falou o quê? Eu sou o Senhor do sábado. Porque ele falou, não pode curar no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, agora, olha para você ver. Temamos, portanto, que sendo-nos feita uma promessa de entrarmos no seu descanso. No seu descanso. Lembra de João 17,14, que nós tínhamos meditado? Nosso Senhor Jesus vira e fala o quê? Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a oferece. Então, nós temos uma paz, nós temos um descanso que não tem nada a ver com esse mundo. O irmão Edmar hoje de manhã falou o quê? Que nós temos o pão que sacia a nossa carne, mas o único que nos satisfaz por completo é o pão que veio do céu. É o pão que veio do céu. Então, nós temos uma paz, um alimento que não é deste mundo. Lembra em João 15 que o nosso Senhor Jesus disse para os discípulos dele, que somos nós também? Vocês não são do mundo, como eu também não sou. Não haja algum de... Temamos, portanto, que sendo-nos feita uma promessa de entrarmos no seu descanso, não haja algum de vós, porventura, que pareça ter falhado. Pois, na verdade, a nós nos tem sido evangelizado como a eles. Mas a palavra da mensagem não lhes aproveitou, não sendo unida com a fé naqueles que a ouviram. Olha para você ver o que ele está falando. Ele está dizendo que aquele povo, é sobre o povo do deserto que ele está falando.
logo à frente ele vai dizer. Ele está falando que aquele povo que caminhou com o Senhor, viu o mar se abrir, viu o espírito da morte passar pelas suas casas e não devorar seu primogênito, viu o pão cair do céu, eles estavam rodeados pela palavra, só que eles ouviram essa palavra, só que essa palavra, na minha versão está escrito unida, não foi acompanhada, não foi misturada, não foi unida com a fé. Então, o povo que caminhou 40 anos, viu tudo, experimentou tudo de Deus, eles não tiveram a entrada no descanso, ou no reino dos céus, porque tudo que eles ouviram não foi regado pela fé. Temamos, olha para você ver, temamos o quê? Nós estarmos aqui, ouvindo, vivendo, experimentando de tudo, só que tudo isso sendo perecível. Por quê? Não tem sido acompanhado com a fé. É isso que ele está falando. Naqueles que a ouviram. Pois nós que cremos, entramos no descanso, assim como ele tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora fossem completadas as obras desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse, aí ele vai dizer o que nós dissemos no início, disse assim acerca do sétimo dia, e descansou Deus no dia sétimo de todas as suas obras, e outra vez neste lugar. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta que alguns entrem nele, e que os que foram anteriormente evangelizados não entraram, por causa da desobediência. Outra vez determina um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes se disse, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, olha para você ver o que ele está dizendo, que aqueles que não misturam o que têm ouvido com a fé, na verdade, esses não passam de desobedientes. Porque qual que é a obediência para a vida do cristão? Que o justo, ele deve viver pela fé. Não tem como ele viver de outra maneira. Então, se ele não vive pela fé, ele está errando a maneira de viver. Então, se ele não está tendo uma vida de fé, como que ele vai conseguir ter o caminho do Senhor? Como que ele vai conseguir adentrar, quando foi lido hoje, esforçando-nos para conquistar o reino dos céus, que é pelo esforço, ele está falando exatamente sobre a viver pela fé. Lembra o que o nosso Senhor Jesus disse em Lucas 12? Que o reino dos céus não é físico. O reino dos céus já está dentro de vós. Então, como que a gente toma esse reino pela força? Porque nós estamos dominados pela carne. É o que Paulo disse, que existe uma batalha entre nós, que é a carne peleja contra o espírito peleja contra a carne. Então, nós temos que ter o esforço de vencermos a batalha contra a carne. Porque senão nós nunca vamos acessar o descanso que está dentro de nós mesmos. Nunca vai existir o descanso dentro de nós mesmos. Olhem para você ver o que está sendo falado. Quando nós lemos o Isaías 8, olhem para vocês verem lá. Se vocês quiserem deixar aberto Hebreus, tudo bem, eu leio para vocês. Isaías 8, os últimos versículos. Nós oramos Isaías 9. Olha para você ver o contexto de Isaías 9. Olha o versículo 22. Está falando sobre o povo que ia ser condenado. Olharão para a terra, esse povo, e eis tribulação, trevas e obscuridade da aflição. E para escuridão serão empurrados. Olha para você ver, tem uma outra versão. Quem aí tem uma versão no versículo 22 que está falando a palavra ansiedade? Pode ler. Olha para você ver. Aqui ele está falando exatamente o momento que o nosso Senhor Jesus veio nascer. Quando a gente vai ver, agora vai entrar em Isaías 9, falando sobre o nascimento de Jesus. Então, o contexto, como nós já vimos domingo retrasado, Jesus nasceu na época mais corrupta, na época dos gentios e na cidade mais corrupta que tinha, que era Nazaré.
Lembra de Natanael quando ele virou para Jesus e falou: de Nazaré pode nascer alguma coisa boa? Como nós já vimos, o significado de coisa boa é algo puro, não algo que está corrupto. Era a cidade dos corruptos, dos milicianos, como nós vimos o contexto histórico daquela cidade. Mas esta história, esse contexto, se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo, que é à beira, à espreita da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, olha para você ver. Ele está falando que nós que estamos na terra, estamos olhando para a terra, e ela está numa tribulação, envolta em trevas, e ela está envolta em uma ansiedade densa. Meus irmãos, o que está sendo falado aqui, como foi confundido pelo povo da época de Jesus, ele não está interessado em aspecto geográfico ou físico. Ele está olhando explicitamente para o nosso interior. Ele estava falando que nós estamos cercados por trevas, nós estamos com tribulações, nós estamos tremendo de ansiedade. Isso que ele está nos dizendo. O nosso aspecto, quando estamos orando por Aparecida, é para o interior dos que estão em Aparecida, não para o exterior. O exterior nunca vai ser mudado. O mundo já é do maligno. O governo está sobre a mão de Satanás. Lembra em Lucas 4, quando o nosso Senhor Jesus está de frente com o tentador, e ele fala o quê? Eu apresento o reino da terra, e se você prostrado me adorares, eu te dou todo o reino. E Jesus falou o quê? Não contestou isso, porque o reino está nas mãos de Satanás, por permissão de Deus. Então, o mundo já é do maligno. E qual que é o interesse de Deus conosco? Lembra? Eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde de todo o mal. O interesse dele é acalmar o nosso coração, é tirar toda a aflição e tribulação que está em nosso interior. Meus irmãos, isso tudo só vai ter algum valor se tudo que ele fizer em nossas vidas trazer-nos para a centralidade de Cristo. Porque senão qual que vai ser o nosso destino? Morrer no deserto. Como o povo caminhou com 40 anos com o nosso Deus e morreu. O povo foi abençoado? Foi. Lembra o que nós vimos nos domingos passados? Que o nosso Senhor, ele pegou esse povo do deserto e falou o quê? Vocês estão na margem do Rio Jordão. Eu dei a terra para vocês, eu abençoei vocês. Passem pelo Jordão e chegam na terra prometida. O que eles disseram? Aqui está bom. Eu não quero atravessar o Rio Jordão. A bênção impediu eles de atravessarem para a terra prometida. Então, olhem para vocês verem o que está sendo falado. Que as bênçãos, que os cuidados de Deus conosco, que tudo o que Ele fez conosco é interessante, sim. É maravilhoso, é. Mas num segundo plano. Qual que é o primeiro plano? Vivermos a vida de Cristo. Termos os olhos em Cristo. Focarmos totalmente em Cristo. Porque caso contrário, o que vai acontecer? Nós vamos nos perder. Nós dissemos que o tema de Hebreus é o quê? A fé. Mas qual que é o resultado de termos a fé na palavra de Deus? O progresso na caminhada cristã. E nós vimos que Hebreus 4 está nos dando uma advertência. Temam o quê? Vocês não terem fé no que Deus está entregando para vocês. Que é o que Ele está nos entregando? O que Ele tem nos entregado? Como é que começa Hebreus 1? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, por muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, hoje nos fala somente em um Filho. O que é João 3,16? O que Ele nos deu? O que Ele nos entregou? Qual foi o maior presente que nós recebemos? Qual foi a maior bênção que nós recebemos? O seu Filho. Então, nós temos que crer em quem? Nele, na sua palavra. Tudo que envolve Ele é o nosso foco. E qual que é o crescimento nisso? Nós vamos ser transformados de glória em glória à sua imagem. Mas se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Olha o resultado disso, de nós não termos a fé no nosso Senhor Jesus.
Olha o versículo no 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos feita uma promessa de entrarmos no seu descanso, não haja algum de vós, porventura, que pareça ter falhado. Então, qual que é a falha daqueles que não estão crendo na palavra que reflete a glória de Cristo? Eles não entram no descanso. Então, qual que é o resultado disso? Inquietação, tribulação, ansiedade, depressão, aflição, tudo que o mundo tem a nos oferecer vai refletir isso em nossos corações. Lembra de João 4? A mulher samaritana no poço? Qual que foi o foco todo daquela conversa? Qual que foi o foco todo daquilo que o nosso Senhor Jesus tem falado para ela? Lembra do nosso Senhor Jesus com os discípulos no mar? Qual que foi o foco todo daquilo ali? Cala-te. Falou para o mar, cala-te. É a mesma coisa que ele vai falar para os nossos corações. O foco do nosso Senhor não é resolver somente a nossa crise financeira, crise profissional, crise emocional. O foco dele é resolver o nosso interior. Meus irmãos, lembrem de tudo que nós meditamos. Senão tudo isso aqui que nós estamos fazendo é uma perca de tempo. Olha o que nós vimos sobre a parábola do semeador, que existem 4 tipos de solo. O primeiro, o solo onde é à beira do caminho, foi deixado as sementes. Todos pisaram na semente e as sementes não criaram raízes. Segundo solo, o solo rochoso. As sementes foram plantadas, elas cresceram, só que foram impedidas pelas rochas e morreram sufocadas. Terceiro solo, caiu em meio aos espinhos. Elas cresceram juntos com os espinhos e foram sufocadas pelos espinhos. Qual que é o único solo que dá para criar raiz? É aquele solo bom e fértil que não tem pedra, não tem ninguém pisando e não tem... Qual é o nome? Espinhos. Não tem espinhos. Então, o solo bom, fértil, é o quê? O coração que está em silêncio, quieto. Quieto. Então, se os nossos corações não estiverem quietos, em silêncio, nós não vamos conseguir ouvir. Lembra como é que termina a parábola? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não consegue ouvir e não consegue crescer a palavra dentro de si. Então, olha para você ver o quão esse assunto é algo que ele é terrível. Por isso que ele começa com temamos. Porque talvez nós temos sido enganados. Ontem nós estávamos conversando com um jovem aqui, de uma outra igreja, e a gente estava conversando com ele, e resumindo, a gente falou assim para ele: meu irmão, você está com uma ilusão de achar que, por estar orando, por estar adorando o Senhor, por estar ouvindo a palavra, você está isento de tudo o que acontece no mundo e também está isento da perdição. Nós vimos que o povo do deserto não esteve isento. Eles estavam vivendo algo que ninguém de nós nunca vai viver. Eles viram o mar se abrir. E isso não foi suficiente para ganhar a centralidade no coração deles de Deus. Então, olha para você ver o que está falando. Analise a sua vida. Traga o seu coração aos pés do Senhor. Porque o que nós estamos falando aqui é que talvez você está se auto-enganando por anos. Talvez você está achando que está sendo uma pessoa abençoada porque a sua vida física, mundana, ela está harmônica e você não está tendo problemas. E você está bem financeiramente, você está bem familiarmente, nos seus relacionamentos, isso tudo está em pé de igualdade. E você está achando que está sendo uma pessoa seguindo os caminhos do Senhor. Ou, ao contrário, você está achando que a sua vida está toda turbulenta e você está achando, não, essa é uma provação que eu estou passando. Só que você não está entendendo é que não importa o que você está passando, não importa. Quem está com o Senhor pode passar qualquer coisa que ele nunca vai estar abatido. Tudo posso. Lembra do apóstolo Paulo? Eu fui humilhado, eu fui exaltado. Eu fui honrado, eu fui desonrado. Eu fui apedrejado, chicoteado. Só que eu posso passar por tudo. Tudo posso
naquele que me fortalece. Então, olhem para você ver o que a gente está falando. Nós não estamos isentos das tribulações e do mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Não estamos isentos. Podem vir doenças, mas podem vir curas. Podem vir prosperidade, mas pode vir falta. Só que tudo isso que nós passarmos vai ser pela permissão do nosso Senhor. E qual que é o intuito dele? O quanto nós estamos permanecendo com a fé inabalável nele. O quanto que nossa fé está enraizada em nós através das sementes que têm sido depositadas em nossos corações. E qual que é o problema disso tudo? Que nós estamos nos últimos momentos da sua vinda. E qual que é o significado ainda maior disso tudo? Que nós estamos no ápice das trevas, da aflição. Nós somos a geração da ansiedade. Nós estamos no ápice da sua volta. E como tem sido o agir do seu coração? Como tem sido o pulsar do seu coração? Meus irmãos, você pode escolher qualquer um personagem da Bíblia. Todos eles foram trabalhados em seus corações. O primeiro que nós citamos, Abraão. Qual que era o centro da vida de Abraão? Seu filho. Qual que foi a primeira coisa que Deus trabalhou na sua vida? Seu filho. Me entrega seu filho. Qual que foi o objetivo de Deus? Ele queria uma criança morta? Não. Ele queria saber aonde estava o coração de Abraão. Davi, como nós já vimos e falamos muitas vezes, o rei dos reis, não tinha ninguém maior que ele. Ele era o topo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi estava no reino. O coração de Davi estava no dinheiro, no poder. Ele estava nos seus filhos, na sua geração, nas suas mulheres. Aonde estava o coração de Davi? Em Deus. Davi pecava, o que ele fazia? Imediatamente ele ia se arrepender. Lê o Salmo 51. Ele perdeu o sentido da vida. Porque ele pecou, os seus ossos estavam doendo. Por causa do seu pecado. E nós, quando pecamos, o que nós sentimos? Qual que é o significado de pecado que nós vimos? É errarmos o alvo. Esse é o significado da palavra pecado, errarmos o alvo. Então, basicamente, o pecado não é uma lista de atos que nós estamos fazendo errado. Não é só isso. É nós desviarmos a nossa atenção de Cristo. Isso é, de acordo com a Bíblia, o maior pecado que nós podemos fazer. Em outras palavras, apostasia. Então, olhem para você ver o que está sendo falado. Aonde estão os nossos corações na era mais trevosa que nós estamos vivendo? Meus irmãos, cuidado, temamos. Nós devemos temer e muito. Nesse último momento, cheio de distrações, nós perdermos os nossos olhos nele. Ou com muita bênção, como nós vimos que o povo se perdeu no deserto, ou com muita tribulação, nós se perdermos. Porque o foco é só ele, independente da situação que nós passarmos. Olhem para você ver que interessante, para nós finalizarmos. Atos 17. O Arthur, ali embaixo, estava comentando sobre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele é uma figura interessante, porque primeiro ele fala que ele é um modelo que foi erguido por Deus para nós seguirmos o seu exemplo. Por quê? Porque Paulo era exemplo, era um modelo que ele seguia de Cristo. Então ele seguia o modelo de Cristo, nós seguimos o modelo de Paulo. E as pessoas seguiriam o nosso modelo. Essa é a questão. Mas não ocorre. Olha para você ver. Atos 17. Versículo 28. Aqui o apóstolo Paulo está debatendo com os maiores sábios daquela época. Olha o versículo 23, só para ter um contexto. Pois o apóstolo Paulo, passando no meio dos maiores sábios da época, observou os objetos do vosso culto. Ele achou um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, o que, pois, adorais sem o conhecer.
é o que eu vos anuncio. Então ele falou que existia um altar e que nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo vira para esse altar e diz, esse Deus desconhecido que vocês estão falando que adoram, é o Deus que eu estou anunciando. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos dos homens, nem é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo dá a todos a vida, respiração e todas as coisas, e de uma só vez todo de um só fez todo o gênero humano para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os seus tempos determinados e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura apalpando o achassem, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como até alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e gênio do homem, dissimulando, pois, os tempos da ignorância. Deus manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto tem fixado um dia em que há o lugar, o mundo com justiça, pelo varão que para isso destinou, do que tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, zombavam e outros diziam, sobre isso ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Porém, alguns homens agregaram-se a ele e creram, entre os quais Diógenes e Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros. Olha para você ver. Ele chegou nos maiores sábios daquela época e viu que um altar foi erguido para o nosso Senhor Jesus e colocaram ao Deus desconhecido. Isso a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso aqui, por quê? Nós somos seguidores de Cristo. Como já foi dito aqui outras vezes, o termo correto para nós seríamos discípulos de Cristo. A palavra cristão, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, e ela foi auto-intitulada, de um tom de zombaria, para ser aqueles pequenos cristos. Só que os discípulos de Cristo, já que Jesus é o nosso mestre, nós somos seus discípulos. Esse termo é mais forte, porque impõe mais responsabilidade sobre as nossas vidas. Igual João 17:20, vai falar que todos aqueles, o próprio Jesus falando, todos aqueles que creem em Cristo são seus discípulos. Tá. Então o apóstolo Paulo, como um discípulo de Cristo, chega perante esse altar e fala, esse que vocês não conhecem é quem eu estou anunciando. Esse que eu estou anunciando é nele que nós existimos. Ele não tem como habitar nesse altar que vocês fizeram, porque nós habitamos nele. Nós não temos como servir ele, porque ele que nos serve. Ele que está sustentando o tempo. Ele que fez todas as gerações vieram dele. Então eles estavam debatendo sobre isso. Só que eles não aceitaram o que o apóstolo Paulo falou. Olha o que o apóstolo Paulo falou para eles. Deus não tem levado em conta o tempo da vossa ignorância. Olhem para vocês verem essa fala do apóstolo Paulo. Deus não tem levado o tempo em conta o tempo da vossa ignorância. Meus irmãos, o que ele está falando é que tudo que vocês dedicaram a vida de vocês para aprender a filosofia, as artes, tudo que vocês se dedicaram, mano, a gente está falando da Grécia. A Grécia, o topo do acadêmico era a Grécia, é a Grécia. Tudo que nós vivemos é derivado da Grécia. O nosso português é derivado do grego. Tudo é derivado da Grécia. Então, a Grécia é o grande cérebro do mundo. Então, o apóstolo Paulo está virando para eles e falou, tudo que vocês fizeram é uma pura perca de tempo e ignorância. Por quê? A única coisa que vale a pena se dedicar é conhecer esse Deus desconhecido. Então, olhem para vocês verem o que ele está falando. Que Deus, ele ignora completamente qualquer feito ou qualquer ação que o homem faz
que não seja conhecer mais o seu Filho. Lembra de João 6,33? Que chegam os discípulos perante ele, nós queremos fazer as obras de Deus. Jesus vira para eles e fala o quê? A obra de Deus é conhecer o seu Filho. Olhem para vocês verem o que está sendo falado. Lembra de Hebreus 11, o capítulo da fé? Nós vimos que no versículo 13, o que fala lá? Que nós devemos viver nesse mundo como justos que vivem pela fé. Tá bom. Só que esses justos que vivem pela fé vivem como? Como estrangeiros e peregrinos. Eles não são desse mundo. Eles não querem esse mundo. Eles não querem nada que o mundo oferece. E o que ele vai dizer? Que esses estrangeiros e peregrinos, eles vivem almejando uma pátria superior. Por quê? Porque eles não são desse mundo. Tá bom. Esses que vivem dessa maneira, no versículo 16 é dito o quê? Que Deus não se envergonha deles. Então, tudo que nós estamos vivendo nesse mundo, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos aprendendo, desenvolvendo, é ignorado e é vergonha para Deus se não for em torno do seu Filho. Olha para você ver o quão pesado é isso. Tudo o que você está fazendo que não está em torno de Cristo. Lembra de Efésios, aquela oração de Paulo? Que todas as coisas se convirjam, se resumam na pessoa de Cristo, que é o cabeça. Se tudo não se resumir, não tiver a centralidade na sua vida em Cristo, é perca de tempo, vergonha para Deus, e ele está ignorando. Está ignorando completamente. Ignorando. A única coisa que importa para Deus em nós é o quê? Cristo. Por que nós temos paz com Deus, de acordo com o apóstolo Paulo? Por causa de Cristo. Por que as pessoas não morreram em Êxodo 12 com o espírito da morte? Por causa do sangue do Cordeiro, que aponta para Cristo. Olhem para vocês verem. Tudo gira em torno de Cristo. Como que foi coberto o pecado de Adão e Eva? Com pele de cordeiro. Como que foi aceito a oferta de Abel? Com um cordeiro sacrificado. Como que o pecado ia ser tirado do mundo de acordo com Abraão em Gênesis 22? Deus proverá o cordeiro que tira o pecado. Tudo gira em torno de Cristo. Obviamente, Levítico inteiro é um banho de sangue sobre um cordeiro. Para termos paz com Deus, alegria com Deus, festa com Deus, arrependimento, tudo gira em torno de Cristo. E as nossas vidas estão totalmente determinadas por Ele. Olha o final que nós lemos. Portanto, Deus ergueu um varão, aí que vimos em Atos, aprovado por Deus. E ele é medida de Deus. O que significa isso? Só entra para Deus, só vai ter contato com o reino de Deus aqueles que estão à estatura e medida deste varão aprovado por Deus. Por isso que a ênfase das cartas de Paulo é o quê? Sejais transformados na imagem de Cristo. O que ele vai dizer ao Coríntios? Eu tenho dores de partos até que Cristo seja formado em vós. Se Cristo não for formado em nós, meus irmãos, essa fé que você está achando que tem por ter confessado a Cristo, não vale nada. Porque a fé tem que produzir Cristo em nós. Senão o que vai acontecer conosco é o quê? Mortos nesse mundo. Como eles foram mortos no deserto. Por isso que a advertência de Hebreus 4 é tão grave. Temam, portanto, de não entrarem no descanso. Porque só entra quem tem a medida e estatura de Cristo. Por isso que o Efésio, a oração de Efésios 3 é o quê? Portanto, conhecemos qual é a altura, profundidade, largura dele. E a gente podia ficar o dia inteiro citando aqui. Olhem para vocês verem. Sonda seu coração. Medita, pondera nessas coisas. Porque nós estamos nos últimos momentos. Nos últimos momentos. E o pior, milhões de irmãos aí fora têm experimentado do que é ser transformado à imagem dele. E eles têm, através disso, transformados outros. Você quer mudança na sua família? Esse é o caminho. Caso contrário,
não me interessa saber nada dentre vós, a não ser Cristo. Então, olhem para vocês verem essa meditação sobre o que nós já tínhamos falado, o quão tudo gira em torno da pessoa e obra de Cristo. E isso é um exercício que nós devemos nos esforçar para adquirir a capacidade de pensar, de olhar para Cristo no nosso dia a dia, enquanto trabalhamos, vivemos e estamos em dificuldades e tribulações nesse mundo tenebroso. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de termos um pouco mais, Pai, da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Pai, que ao sairmos daqui, nós consigamos, Pai, ter a nossa mente e o nosso coração fixos em Ti, Pai. Não nos deixe, Pai, nós não entrarmos no Seu descanso. Nós queremos, Pai, depositar nossa fé em Ti, Pai. Nós queremos ser transformados, Pai, à Sua imagem. Pai, nós queremos ter o prazer na Tua lei, na Tua palavra, Pai. Pai, que ao lermos a Tua palavra, Pai, o Senhor não nos deixe sairmos por nada dela. Pai, que nossos olhos sejam grudados nela, Pai. Pai, nós queremos que ela flua em nossos corpos, Pai. Que ela seja o nosso alimento, Pai. Que ela seja o nosso sustento. Independente da situação que nós estejamos passando, Pai, o Senhor nos fortalecerá. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém.